Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 23 de setembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Momentos aí de testemunho vivo. Vamos envolver a nossa querida amiga Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois a nossa irmã Mita irá recapitular o nosso último estudo. Jesus amigo, graças te damos mais uma vez por essa oportunidade de estudo, de trabalho, de aprendizado, de convívio fraterno. Te agradecemos essa oportunidade porque sabemos quão importante ela é para nós nestes tempos tão áridos, onde tudo parece treva, onde tudo parece estar sem controle, sem direção. Mas nós sabemos que tu estás no leme da nossa vida, do nosso barco, e precisamos aprender, nessas lições de Lucano principalmente, como é o caminho contigo. Ajuda-nos a gravarmos essas lições no nosso inconsciente, no nosso consciente, para que no dia a dia, no momento da dor, no momento da treva, a gente saiba correr a Ti e lembrarmos que nunca estamos sozinhos. Te agradecemos infinitamente essa oportunidade e a Tua misericórdia. Que assim seja. Então, no nosso estudo passado, teve o encontro, dos cristãos e a preleção do Lucano Vestino. E a tia estava comentando, e é justamente isso, como bem falou a Carla na oração, que todos nós teremos um momento do sacrifício. Que ser cristãos, para sermos cristãos, iremos enfrentar o sacrifício. Porque o mundo, principalmente o mundo moderno, pede o imediatismo, o aqui e agora. Goze agora e esqueça depois. E para quem já conhece Jesus, já sabe que a vida não é só aqui. O jugo se torna suave porque você escolhe o viver mais além. Não só você e nem por você, é pela coletividade, E a tia falou bem isso hoje o fazer o bem, a terapêutica é o bem. Para seguir Jesus é o bem, fazer o bem com Jesus. E está comentando essa preleção do Lucano justamente isso, de ter a fortaleza na hora do sacrifício, que todos seremos chamados. Os que estão gozando não estão sabendo, mas mais para frente o dia dos que estão só gozando vai ser dor, sofrimento. E a recompensa de você tá no sacrifício, tá com Jesus, é o jugo suave, é a consciência tranquila, é a paz. O dia que nós aprendermos que na hora da calmaria é a hora que nós devemos mais nos aperfeiçoar, aproveitar a calmaria para estudar, para praticar o bem, para ajudar, para ser útil. Quando chegar a tempestade, a gente vai estar tão fortalecido, mas tão fortalecido, que o vendaval vai passar, a gente vai sentir um leve movimento, mas não cai. Mas o que normalmente nós fazemos é o contrário. No momento da calmaria, a gente abre a rede, pega café com leite, pão com tucumã, jaraqui frito e pronto. Acha que a vida é aquilo ali. Vamos continuar ouvindo o nosso querido Lucano Vestino. Então ele está lá nessa fala, Com Jesus, porém, somos chamados a construir o reino glorioso do Espírito. Que quando Jesus falava que ele veio implantar um reino, e o povo estava achando que era aquele reinado de ordem material e horizontal. Não, o reinado do nosso Senhor Jesus é o glorioso do Espírito. Esse movimento em que você glorifica a tua essência e não a tua personalidade. Você trabalha para um reinado espiritual e não um reinado material. O céu desceu até nós,
As algemas que nos encarceravam o raciocínio no círculo estreito da animalidade inferior foram rompidos. Gente, o céu desceu até nós. Mas desceu por quê? Porque eles agora estão construindo o reino glorioso do Espírito. Então a gente pensa muito assim: eu vou repousar no mundo espiritual. O mundo espiritual é muito melhor do que o mundo na terra. As coisas aqui são muito difíceis. Mas ele não diz que eles foram até o céu. Eles disseram que o céu desceu até eles. Então eles construíram um reino. O reino que Jesus nos convida. E nesse movimento de construção, eles sentem que o céu desceu até eles. Por quê? Porque eles vivem a vida espiritual. Eles não vivem mais a vida material. O que a senhora quer dizer com isso? Ele não vive apenas para comer, beber, dormir e procriar. Eles não têm mais apego às coisas materiais, nem mesmo à vida material. Eles já estão para servir a Jesus. Então o céu desceu até eles. Então quando a gente diz assim: viver na terra é muito difícil. Quando eu vou para o mundo espiritual, me faz isso aqui. Balela. Entendeste? Na verdade, você não está querendo lutar. E para que o céu desça até nós, isso é sinônimo de sacrifício e luta. Então a visão deles é outra, a ideia deles já é outra, os valores são outros, cabeça totalmente diferente da terra. Totalmente. O céu desceu até nós, as algemas que nos encarceravam o raciocínio no círculo estreito da animalidade inferior foram rompidas. Entendeu? Algemas que nos prendiam ao que ele chama aqui de raciocínio no círculo estreito da animalidade inferior foram rompidas. A animalidade inferior, que é o que nós ainda estamos. E o nosso raciocínio limitado. Nós nos preocupamos com o quê, gente? Comer, beber, dormir. Basta a gente avaliar o nosso dia. Não é um dia de devoção. A gente não vive um dia de devoção. A gente não vive um dia de oração. A gente não eleva o nosso pensamento a Deus. Às vezes nem quando acorda. Não é verdade? Então a gente vive como animais, buscando as coisas terrenas. E não é só... Tia, a senhora está querendo dizer o quê? Que a gente tem que viver na beatitude? A gente tem que viver... Não. Viva na terra. Trabalhe, faça tudo o que tem que fazer. Mas com uma concepção diferente. Caiu, tinha que cair. Eu fiz de tudo para não cair, mas se caiu é porque isso faz parte do meu burilamento. Morreu, foi embora, tinha que ir, faz parte da vida, mas continua vivo do outro lado. Perdi isso aqui, perdi. Mas quem disse que era meu? Então a gente percebe que a forma de viver, e isso é o céu descer. Eu consigo viver na terra, mas sem me desesperar, porque na verdade quando eu me desespero é que eu estou valorizando muito as coisas da terra. Entendeu? Não é que você vai deixar de usar ou você vai simplesmente... Não, você vai saber usar, mas não valorizar tanto. Perdeu, foi, deu, não deu. Entendeu? É isso. Essa é a nossa vivência. E às vezes a gente vai passando por algumas situações, a gente vê todo mundo desesperado e você tá ali, ó, na boa. O céu desceu até nós, as algemas que nos encarceravam o raciocínio, porque pensar só na terra, e a gente educa filho para isso. Educa, entre aspas, né? Para viver uma vida horizontal.
A gente não fala da profissão ensinando para ele que essa profissão, a gente diz, olha, essa profissão vai te manter financeiramente. Mas a gente não diz, essa profissão, meu filho, você vai poder ajudar muita gente. Eu tenho uma sobrinha que está fazendo medicina. Eu sentei com ela um dia desse, vem cá, meu filho, senta aqui com a titia. Você escolheu uma profissão extremamente delicada. Você vai lidar com a parte mais frágil do ser humano, a saúde física. Não comercialize isso. Senão você vai pagar um alto preço. Falar da profissão da pessoa, mas mostrar o quanto útil ela poderá ser no que vai fazer, seja em qual profissão for. Seja em qual profissão for. Entende? Então você dá aí uma outra visão no processo da educação. Quantas vezes você não ajuda um filho e uma filha a escolher uma profissão pelo salário ou pelo título? É verdade? Papai, eu quero fazer isso. Meu filho, o que é isso? Você vai passar fome, meu filho. Com isso daí você vai passar fome. Que nos encarcerava o raciocínio no círculo estreito da animalidade inferior foram rompidas. E a dignidade da alma humana foi a dignidade da personalidade? Não. Porque em nome da pseudo-dignidade da personalidade, a gente abre mão totalmente da dignidade da alma. Para que a minha personalidade fique acima, eu sou capaz de levar minha alma para o inferno. Mas eu quero estar com a personalidade assim, ó, lá em cima, apontado como o melhor. Como o mais poderoso, o mais rico, a que sabe mais, a que entende mais, a que diz mais, a que fala mais, a que briga mais. De contrapartida, eu estou acabando com a minha alma. E a dignidade da alma humana revelou-se agora o quê? Divina, com D minúsculo. Descortinando-nos a sua beleza eterna. A beleza de quem? Da alma. Não admitamos que o cristianismo esteja na véspera de terminar o apostolado entre as criaturas. Estamos nós aqui no ano de 2022. Que ano é esse, Mito? 200 e o quê? 251. E nós estamos em 2022 e a gente percebeu que ainda não terminou. Cristo não encerra exclusividade. Ou seja, fechou aqui, ó, é só para vocês, pronto. O futuro não vai mais, não. Ele não fecha exclusividade, está para todos. Para nós que estudamos o livro Libertação, a gente viu o que aconteceu com Gregório. A gente viu o que aconteceu com aquele grupo de seguidores de Gregório. Todos ali foram atendidos pela amorosidade do Cristo. Então, Cristo não encerra a exclusividade. Enquanto houver um gemido de criança desventurada na terra, de criança que sofrendo, a obra do Senhor nos impelirá, nos empurrará ao serviço e à renunciação. Então, enquanto houver choro na terra, precisaremos sim trabalhar e renunciar. E o que é renunciar? Eu tenho todo o direito de ficar, mas por renúncia eu vou. Isso é renúncia para poucos, né? A gente sem ter dinheiro, a gente pede direito. Imagina tendo direito. Não, meu direito. Enquanto houver, então, um gemido de criança desventurada na terra, a obra do Senhor nos impelirá ao serviço e à renunciação. Por isso, enquanto os nossos irmãos mais fracos fogem ao depoimento da realidade, olha que coisa mais linda isso aqui. Enquanto os nossos irmãos mais fracos, quem são os irmãos mais fracos? Os que nós abandonaram. Que eram vários, agora só tem 20. Né? Nós. Então a Mita está dizendo assim, tia, eram vários, todo mundo fugiu. Quem tinha dinheiro, ó, fugiu. Quem ficou eram aquelas pessoas que, né, não tinham muita opção.
que às vezes a gente até comentou no nosso estudo, quando a gente tem que viver mesmo, a gente implorou no mundo espiritual, Senhor, por favor, tira todos os recursos para que eu não fuja. Não me deixa fugir, tira todos os recursos, que eu tenho que viver isso. E esses que acabaram utilizando os recursos foram provas, é uma prova, e que eles infelizmente não tiveram a honra, né, de permanecer. Então, enquanto os nossos irmãos mais fracos fogem ao depoimento da realidade, e enquanto os menos convictos caem no logro, né, nesse proveito infeliz da descrença e da dúvida, mas será? Não, eu acho que eu não sou cristão não, né? Não, nem sei se isso dá certo, acho que é melhor de ficar com os deuses. Marchemos destemerosos, na certeza de que o mundo espera por nosso concurso de suor e martírio, a fim de restaurar-se em seus alicerces sublimes. Não adianta a gente falar quem não veio. Vamos nós, façamos nós a nossa parte, porque realmente se o cristianismo ficou, foi porque eles continuaram dando testemunho. Foram 3 séculos e meio de gente morrendo, gente. Mais de 300, você pensa, 300 anos. A gente quer que tudo se resolva em um ano. Pensa, 300 anos, mais de 300 anos, quase 350 anos. A bom morrer gente. Se fosse nós, não. Se em 3 séculos não resolveu, eu não vou mais não. Tem alguma coisa errada, porque se fosse para ser, já tinha sido. Mas foram justamente essa quantidade de irmãos cristãos sendo crucificados, indo para a arena, sendo comidos por leões, incendiados realmente, foram isso que foi fortalecendo o cristianismo até o ponto de dizer, realmente tá certo, mas vamos colocar do nosso jeito. E aí deram um jeitinho no cristianismo, né? Por mais de 2 séculos, choramos e padecemos. Nessa época aqui, né? Nossos pioneiros foram arrancados à família a golpes de traição, calúnia, espancamento e morte. Somos herdeiros da fé e morredora de veneráveis apóstolos. Porque é como se dissesse, quem começou fomos nós? Não, somos herdeiros. Que nola transmitiram com o próprio sangue e com as próprias lágrimas. Por que desmerecer-lhes na confiança, supondo-nos abandonados? Poxa, a gente já ouviu tantas histórias de tantos mártires. Agora que nós vamos ser chamados, vamos desistir de tudo? Vamos abandonar? Abre aspas. Não se turbe o vosso coração, disse-nos o Senhor. Credes em Deus, crede também em mim. Fecha aspas. Achamo-nos em paz porque cremos. O medo não nos aborrece porque cremos. A vitória espiritual será nossa porque cremos. Vou repetir. Achamo-nos em paz porque cremos. Nós não vamos morrer. O máximo que vão fazer é destruir o nosso corpo. Nós vamos continuar vivos do outro lado. Então, só tem essa paz quem crê. Se não tem, se desespera, foge, enlouquece. Contudo, então esse estudo aqui, meus irmãos, não é um estudo acadêmico. Ninguém está aqui para dar certificado para ninguém. Isso aqui é para ser vivido. Quando? Todos os dias. Na hora que a gente está ali no testemunho. Aqui, ó. Achamos-nos em paz. Quem que tem paz? Um filho sai de casa, se demora a chegar, tu fica como?
O furacão está passando, tu fica como? Vai fazer um exame doloroso, tu fica como? Entendeu? Entra no avião, tu fica como? Cadê a nossa paz? Não temos. Por quê? Porque não cremos. A gente tem a informação, mas a gente não crê. Não vive. Então é a paz. Tranquilo. Alguém passa por algo, por um mero acaso. Eu tenho a capacidade de mudar a vida de alguém? O destino? Entende? Em paz. O medo não nos aborrece. Porque o medo aborrece. A vitória espiritual será nossa, porque cremos. A vitória espiritual. E para eu ter a vitória espiritual, eu tive que ter a vitória sobre o ego, o eu, a personalidade. Eu tive que aprender aquele movimento de negue a si mesmo. É impossível uma vitória espiritual se eu sou uma pessoa que valorizo demais a personalidade, a pessoa. Eu só tenho vitória espiritual quando eu verdadeiramente aprendi a viver a lição que Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Acreditar, ter a certeza, cremos, né? Cremos, ter a certeza de tudo que Jesus falou não foi para enfeitar. Nós não cremos, filha. A nossa vida no cotidiano não está de comum acordo com o que a gente estuda. Eu falo a gente, estou falando da humanidade terrena. A gente briga por coisas materiais. Nós somos medíocres. Nós nos desesperamos. Nós não tivemos nobreza para passar por um vírus. Entende? Tamanho desespero. Então, isso é atitude. Ficamos em paz? Achamos-nos em paz porque cremos. O medo não nos aborrece. Porque cremos. A vitória espiritual será nossa. Porque cremos. Porque uma vez eu crendo, a minha atitude está de comum acordo com o que eu creio. Logo, temos uma vitória espiritual. Sobre quem? Sobre a minha pessoa, sobre o ego, sobre a vaidade, sobre o orgulho, sobre tudo isso. A inspirada palavra do velho pregador emudecera por longo intervalo. A acanhada sala parecia repentinamente inflamada de luz e as paredes, como se esboroavam, desfaziam-se aos olhos espirituais de Vestino. Então ele entrou num certo transe aqui. Isso é como se aquelas paredes deixassem de existir. As 6 mulheres e os 14 homens presentes contemplaram-se uns aos outros, maravilhados e extáticos. Irmanados num destino comum, experimentavam uma felicidade somente atingível por aqueles que tudo conseguem superar. Tudo consegue superar. E esquecer por amor a um ideal santificante. Gente, um dia a gente chega lá. Experimentavam uma felicidade somente atingível por aqueles que tudo conseguem superar e esquecer por amor a um ideal santificante. Porque eles não fugiram, permaneceram e sabem qual é o destino deles.
Então, ou seja, abriram mão totalmente da forma para dar o testemunho. Eles não estão desistindo, eles não estão fugindo. Porque às vezes a gente acha que se entregar à morte é desistir, não é, a intenção deles é dar o testemunho, fazer parte realmente do testemunho. Eu sou cristão e não nego. Lembra do escravo lá, o Rufo? Tendo ali esposas, filhas, e ele firme na fé, crendo. Basílio apertava entre as mãos a pequena destra de Lívia, com um ali a mãozinha dela, a mãozinha direitinha, ele ali apertando, né? Com um paternal enlevo, né? Das grandes afeições que desconhecem a morte. Junto deles, a viúva Cecídia e as suas filhas Lucina e Prisca entreolharam-se venturosas, felizes. Hilarino e Marciana, Tibúrcio e Escribônia, 2 casais de velhos que tudo haviam cedido pela causa do Senhor, abraçaram-se contentes. Lívia, fitando os semblantes embevecidos que a rodeavam, perdeu o temor que a ameaçara de princípio. Recordou Tassiano e Blandina, os únicos amigos mais íntimos que lhe restavam, registrando soberana tranquilidade no coração. Como os amava profundamente. Tassiano possuía uma esposa e um lar, e Blandina cresceria, naturalmente, para um formoso destino. Que lhe competia se não resignasse ante a vontade de Deus? Não lhe cabia rejubilar-se pelo ensejo, pela oportunidade de consolar o abnegado pai que a recolhera amorosamente na vida? Não devia sentir-se infinitamente ditosa por ver-se entre os fiéis seguidores do Cristo, honrada pela oportunidade de provar sua fé? Fixou a atenção no rosto calmo de Basílio, cujos olhos faiscavam de alegria e esperança. Nunca o pai adotivo lhe pareceu assim tão belo. Os cabelos brancos como que despediam raios de claridade azulínea. Refletiu, pela primeira vez, nas aflições e nas lutas que o velho filósofo havia atravessado. Imaginou as saudades que, de certo, o acompanhavam desde a juventude distante. Meditou no amor com que se lhe devotara a ela que fora abandonada numa charneca ao nascer, uma vegetação, e sentiu por aquele homem, curvado pela senectude, pela velhice, um afeto filial mais alto e mais puro, renovado e diferente. Quando a gente está desesperado, qual a nossa expressão? Quando a gente está com medo, qual a nossa expressão? Quando a gente está inquieta, qual a nossa expressão? Qual a nossa vibração? Então a fala de Lucano Vestino despertou em cada um deles esperança, fé, confiança. Isso tomou uma proporção tão grande que ela olhava para o pai e disse: menino, mas o papai virou luz, está iluminado. E todo mundo ali, mas por que o estado de alma de cada criatura ali presente, que refletia, né? Algo sublimara-se-lhe no espírito. Instintivamente, retirou a destra das mãos enrugadas que a retinham e abraçou-o com um enternecimento que, até então, lhe era desconhecido. Sentiu-lhe o pulsar do coração
no peito fatigado e, beijando-lhe a face, com extrema ternura, falou baixinho. Cenas do próximo capítulo. Quantas lições, né, meus amigos? Foi bom o estudo? Comenta aí no nosso canal, deixa a sua mensagem, quais as suas reflexões no nosso estudo de hoje. E assim elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, aos amigos espirituais aqui presentes, nossa gratidão. Amado Mestre, quantas lições, mais uma vez. Aqui estamos encarnados, submetidos às provas e às expiações. Que tudo isso, Senhor, que temos aprendido, possa ser vivido na nossa vida, no nosso cotidiano. Que não venhamos a ter atitude que não esteja de comum acordo com o que aprendemos. Porque a dor será muito maior. Muito obrigada, amor amado. Que tua paz possa ser conquistada por cada um de nós. Que assim seja.